Porque se preocupar com aquilo que os outros vão pensar é uma armadilha. E que tipo de armadilha a gente está falando? A gente está falando de uma armadilha mental, de uma armadilha que confunde você mais do que te ajuda, que tende a colocar você nesse ciclo de mais do mesmo, que retira o seu poder pessoal. E para quem vai esse poder pessoal se não está em você? Está no outro, está em quem você se preocupa com o que está pensando, o que está falando, o que está acontecendo. Então, quer retomar esse poder pessoal para você? Meu nome é Carolina Pfeffer e nesse perfil eu ajudo você a se reconectar com o seu poder divino e verdadeiro. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte: normalmente a gente vive num ciclo, né? A gente tem a intenção de alguma coisa, a gente faz, depois os outros interpretam aquilo que a gente disse ou aquilo que a gente fez e a gente fica se perguntando, poxa, será que deu certo? Será que gostaram? Será? O que estão pensando? O que estão falando? Então, quer dizer, é um ciclo de sempre procurar aprovação, de sempre procurar alguém que nos diga que aquilo que a gente fez ou que a gente disse estava certo ou não estava certo. E esse processo começa das pequenas coisas e das grandes coisas. Se você tem algum projeto pessoal, provavelmente você já se perguntou, né? Ou você já perguntou para a pessoa objetivamente, poxa, o que fulano vai pensar quando eu falar que quero fazer tal faculdade e não a outra? Será que vão gostar daquilo que eu estou escolhendo para minha vida? Será que vão me apoiar na minha decisão? A gente precisa desse apoio, só que isso prende a gente nesse ciclo ali, em que a gente retira da gente mesmo o nosso poder pessoal e entrega de bandeja na mão do outro. Então a gente pergunta para o outro se aquilo que eu planejo para mim é importante ou não, se os meus sonhos são válidos ou não. E isso causa uma dependência muito grande. Então você está sempre buscando que alguém diga para você aquilo que, se você olhar para si mesmo e se você entender o seu processo, é muito mais tranquilo, tá? Então o que acontece aqui? Existe um quadrante que é comum a toda e qualquer área de conhecimento. Aí quando a gente pensa assim, ó, olha, esse quadradinho menorzinho é aquilo que eu me conheço e aquilo que os outros me conhecem. Então, quer dizer, é a minha fachada, é aquilo que eu apresento para os outros. Mas veja, muito que tá nesse quadradinho ali, que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe, que eu sou tímida ou que eu não sou tímida, que eu gosto de matemática, ou gosto de português, ou gosto de esporte, não gosto... Enfim, essas coisas todas fazem parte daquilo que a gente precisa também mostrar para os outros que a gente é, para que eles nos aceitem na patotinha deles, vamos dizer assim. Porque a gente normalmente se organiza em grupos que a gente se conhece, que a gente concorda com as coisas. É muito difícil alguém que mantém amizade com outra pessoa que não concorda tanto com ela. Então a gente procura pessoas que são mais parecidas com a gente, que tem mais concordância. Veja, quantas vezes eu fui almoçar e tinha numa outra mesa um grupo de 5, 6 pessoas que provavelmente trabalhavam juntas e todas essas pessoas falando mal da empresa, do chefe, de uma coisa, de outra, todas elas. Aí eu fico pensando, poxa, se alguém ali no meio não concorda com toda essa reclamação, a pessoa acaba tendo que concordar, porque senão, vamos dizer assim, é o grupo que ela tá ali. Ou ela participa daquele grupo e almoça junto com a galera, ou então ela, vamos dizer assim, vai sofrer as consequências de não participar do grupo. Pode ser que os outros puxem o tapete dela, prejudiquem ela em algum projeto, enfim. As coisas acabam se misturando muito. Por quê? Quando a gente precisa muito da opinião do outro e a gente não tem o nosso poder pessoal, vamos dizer assim, definido, resguardado, então a gente vive numa insegurança muito grande. Para ficar em segurança, a gente forma esse grupo de pessoas que às vezes pensam muito parecido com a gente e conseguem nos apoiar naquilo que a gente pretende. Então, nesse grupo de pessoas reclamando da mesma coisa no horário do almoço, se alguém falar assim, não,
esse gerente foi justo de exigir isso que ele estava exigindo, não tem nada de anormal isso. Aí vocês vão olhar e falar, o que você está fazendo aqui então, se você, né, concorda, se você discorda com a gente e concorda com o cara, vai lá almoçar com o cara, mas não se trata disso. Essa é a grande confusão, essa é outra armadilha também, é a confusão que a mente da gente faz com as coisas. Aí a gente vai tratar da mente um pouquinho mais pra frente, mas aqui, a princípio, é isso. Aquilo que eu me conheço e aquilo que eu mostro para os outros, que eu revelo para os outros e os outros acham que me conhecem, essa fachada, pode ser que ela esteja embasada, ela esteja consolidada em alguma coisa que não é real. É apenas para que você tenha esse grupo que concorde com você ou que você concorde com eles, para que você não fique sozinho, para que você tenha pessoas para caminhar junto com você, tá? Então existe também a parte de que, nesse azul médio, eu me conheço e os outros não conhecem sobre mim. Às vezes eu fico fazendo uma faculdade de administração, mas eu gosto mesmo de balé. Só que eu não vou falar isso, porque, poxa, quem é que ganha vida com balé? Então, assim, eu preciso de uma coisa que me dê dinheiro. Mas nesse ambiente, se eu falar que eu gosto de balé, eu vou ser ridicularizada. Então, quer dizer, eu gosto, no fundo, se eu fosse para ganhar vida fazendo alguma coisa que eu gosto, eu gostaria de dançar. Mas no ambiente que eu estou, não tem possibilidade de que as pessoas saibam isso de mim. Porque senão vão se afastar, vão achar tudo muito estranho, enfim, essas coisas, né? Existe uma parcela também de que eu não me conheço e os outros conhecem mais sobre mim. São aquelas atitudes que às vezes a gente não percebe, que a gente é tão repetitiva em algumas coisas, mas a gente acaba sendo repetitiva. Então, quem olha de fora fala assim, nossa, Carol, você normalmente fica muito nervosa no trânsito. E eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade, eu sou muito nervosa no trânsito. Você acalma em todas as outras partes da sua vida, mas no trânsito isso parece que te pega de jeito. Então, quer dizer, uma coisa que até então eu não tinha observado. E de repente faz todo sentido para mim. E de repente eu começo a pensar por que isso foge tanto do meu normal, né? Por que essa atitude que eu não tinha notado, que para mim era um ponto cego, e ok, agora eu tô me conhecendo melhor. E tem 95% que a gente não se conhece e ninguém conhece da gente. Isso é representado pelo inconsciente, por aquilo que a gente não tá na luz da consciência, a gente não tem o conhecimento disso de forma tão explícita, mas que ele tá lá, latente. E esses 95% daquilo que a gente não conhece sobre a gente e que ninguém conhece, é o que rege a maioria das nossas atitudes, a maior parte das nossas coisas que a gente faz, que a gente expressa. E ele se manifesta através de algumas janelas, que eu já vou falar aqui sobre essas janelas, aonde que a gente consegue perceber esses 95% que a gente tem. Mas o que acontece também aqui, dentro desse nosso quadrinho, é o seguinte: quando eu tenho um poder pessoal bastante desenvolvido, essa janelinha, ela tende a ficar mais ou menos assim, ó. Ela tende a ficar maior. Agora, quando eu peço demais opinião sobre os outros, essa outra janela aqui, ó, ela cresce. Não que ela encubra o inconsciente, mas no sentido assim, de que ela é muito maior do que esse azul médio aqui. Esse azul escuro acaba se tornando muito mais preponderante. Então, eu sempre preciso da opinião dos outros, porque afinal eu não me conheço. Afinal, eu preciso que os outros me digam quem eu sou para, vamos dizer assim, para me sentir segura. A gente sempre busca segurança. E é em nome dessa insegurança interna que a gente faz um monte de coisa, né? Ok, o ideal é o quê? É que isso daqui cresça e que a gente não fique dando muita satisfação para as outras pessoas. Porque quando a gente cresce e a gente entende mais sobre a gente mesmo, a gente consegue mudar, a única pessoa que a gente consegue mudar na vida, que somos nós mesmos. A gente consegue
se desenvolver, a gente consegue ser uma pessoa melhor em nome de todo mundo que a gente gosta. É só através de conhecer a si mesmo e de trazer esse poder pessoal para si mesmo. Aí sim a gente consegue fazer todas as outras coisas. Enquanto essa área preta aqui do nosso inconsciente for maior, por cada 95%, se não mais, e além de tudo a gente declarar guerra contra isso, quando acontece isso, a guerra ela é perdida, vamos dizer assim. E como que a gente consegue vencer essa guerra, que na verdade não poderia ser uma guerra? Através do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai trazer pra gente, ele vai começar, aliás, através das manifestações espontâneas. Então, são sintomas físicos, estudados pela psicossomática, esquecimentos seletivos, tem coisas que eu lembro de fazer, tem coisas que, né? Então, será que eu não estou procrastinando? Será que eu não estou me boicotando? Né? Por que eu deixo para... Eu esqueço tanto de estudar as coisas que eu preciso, mas as séries estão em dia, né? Então, será que não é uma forma de boicote? Será que não é uma forma de eu manter esse círculo de amizades do jeito que eu tenho? Porque se eu pegar um emprego melhor e parar de reclamar do meu chefe, não vai fazer tão sentido eu sentar na mesa com essas mesmas pessoas, né? Então eu preciso ter um círculo de amizade diferente se eu quero crescer. Mas eu tenho medo de não ter amizades. Mas sempre vai haver, porque existem milhões, bilhões de pessoas nesse mundo. Mas esse medo existe dentro de mim, porque eu sou insegura. Vai que as pessoas não gostam de mim, né? Enfim, e aí vai. E as palavras erradas, trocadas, aquilo que a gente gostaria de falar, mas não falou, a gente sabe aquela coisa assim. Isso são áreas do autoconhecimento que a gente vai entendendo que faz parte da gente e que a gente precisa olhar. E os pensamentos? Gente, quem de nós consegue ficar 1 minuto, 2, 5 minutos em silêncio? Só observando os pensamentos. Quem de nós consegue? A gente não consegue. A gente tem que ficar no celular, ou a gente tem que fazer alguma coisa, ou a gente tem que assistir alguma coisa. Enfim, é muito difícil a gente ficar esse tempo só escutando os nossos pensamentos. E quando a gente vai olhar, não é à toa que esses 95% aqui são grandes. Eles estão pedindo para ser olhados, não é à toa. A luz da consciência não chegou aqui. E a nossa missão, como consciência, a gente olhar para isso. Mas o que acontece é que, quando a gente começa no processo do autoconhecimento, se a gente for conhecer uma outra pessoa, por exemplo, né, a gente tem que sentar, escutar o que essa pessoa tem para dizer, olhar para ela, reconhecer ela. É o mesmo processo com o nosso interior. É a mesma coisa. Quando a gente começa a se olhar, a gente começa a se enxergar, a se escutar, a saber daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente não gosta. Mas dos meios mais, vamos dizer assim, usados para isso é observar os pensamentos. Aí os pensamentos, a nossa mente, ela fica igual um turbulhão, porque tem muita coisa aqui, muita coisa. Essa fila aqui tá muito grande. Nenhum dessa galera aqui foi escutado. Então eles querem chegar assim a toda para que você escute. E daí é muita coisa, a gente não aguenta e carca fora, sai fora. Só que ok, quando a gente tem um método para chegar até isso daqui, se torna bem mais fácil, menos cansativo e mais produtivo. Porque assim, às vezes ficar 5 minutos em silêncio, 10 minutos em silêncio, se forçar para fazer aquele momento, você pode dizer, eu não aguento, eu tô aqui sem fazer nada, tem um monte de coisa para fazer, e além de tudo só tô escutando pensamento ruim, não tá melhorando o meu dia escutar meus pensamentos, porque se é isso que tá dentro de mim, então, meu Deus do céu, tá muito difícil, então eu vou ver outras coisas que sejam boas. Não precisa ser um processo dessa forma, porque existe um método que eu chamo de processo de reconexão. Por quê? Porque a gente está muito atrelado aos nossos pensamentos. O tempo todo a gente acha que, nossa, esse fulano lê esse pensamento, então a gente interpreta isso como falar assim, nossa,
A pessoa consegue enxergar a essência do outro, né? Aquilo que é mais íntimo do outro. E não, os pensamentos não é aquilo que é mais íntimo seu, aquilo que é mais verdadeiro, aquilo que é mais profundo, não é. A gente se identifica com os pensamentos porque é dessa forma que a gente aprendeu, é dessa forma que foi passado pra gente. Porque a nossa mente é reflexo da gente? Não é. A mente, ela conta um monte de coisas. Coisas velhas, coisas novas, coisas que não tem nada a ver com você, coisas... Por que não tem nada a ver comigo se tá na minha mente? Porque você assiste jornal todo dia, ou não? Você entra no Instagram todo dia, ou não? Você escuta os teus parentes pelo menos uma vez por semana aí. E antes, quando você era menor, você aceitava tudo aquilo que eles diziam como verdade suprema. Então, aquilo que a tua mente fala, aquilo que ela repete todos os dias, e a gente sabe muito bem que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Não é esse o ditado? Então, uma crença que você aprendeu com a sua avó, que não é sua verdade, que ela aprendeu da avó dela, que assim foi, ok, essa crença que tá aí na sua cabeça, que a sua mente repete todos os dias pra você, várias vezes por dia, que não existe, sei lá, um casamento feliz, se tornou a sua verdade. E você olha seu pensamento e fala, meu Deus, eu não quero isso. Ok, então você vai começar a trazer isso para um método. Quando você começa a escutar seus pensamentos, coloca lá 2 minutinhos para você prestar atenção na sua respiração. Essa é a tarefa dos 2 minutos. Prestar atenção na própria respiração. Aí os pensamentos começam a vir, porque a mente ela não vai ficar quieta. Ela sempre teve toda a liberdade que ela quis. Por que que agora você está colocando limite nela? Ela não aceita isso, não tem chance. Então, nesses 2 minutos, você vai brigar com a sua mente e você vai se frustrar porque você não conseguiu, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai educar. Ok, eu não quero pensar nisso agora. Agora eu vou prestar atenção na minha respiração. Você está educando. E você está escutando o que ela tem para te falar. Que até hoje, às vezes, você não parou muito. Ou se você parou, às vezes você desiste, enfim. Porque não é um processo muito agradável mesmo, né? Quando a gente começa, isso daí não é muito legal. Mas, se você quiser retomar o seu poder pessoal para você, você tem que passar por isso. E vai ficando cada vez mais fácil. Mas desistir ou não fazer não vai te trazer um resultado melhor. Se você quer retomar o poder para você mesmo e parar de ficar neurótica, porque o que será que estão falando de mim? O que será que estão pensando? O que fulana está dizendo? Se você quer esse resultado para sua vida, então é isso daqui. É disciplina. Você vai escutar a sua mente e você vai se colocar como observador dela. Porque até hoje, por exemplo, assim, ó, acontece alguma coisa, alguém te contraria, né? Aí a tua mente já vai te jogar uma frase, que normalmente não é uma frase positiva, né? Se uma amiga minha, uma amiga sua, te falou uma coisa que você não gostou, aí a mente já pode jogar uma frase assim, tipo, quem é ela pra fazer isso comigo? Por que ela não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa pra ela? O que tá acontecendo? A mente já começa a criar um monte de hipóteses sobre por que a menina falou não pra você. Aí, ao invés de você perguntar pra ela, falar, fulano, tudo bem, mas tipo, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem com você, né? O que aconteceu? Sim, perguntar de boa, né? Não acusando o outro, porque se você acusar o outro também vai vir com 7 pedras em cima de você. A mente não vai te dar essa ideia ponderada, tranquila. Ela vai partir pra briga. Por quê? Porque ela é aquela criança birrenta que sempre fez o que quis. Como que agora alguém me diz não? E principalmente uma pessoa que eu acho que gosta de mim. Por que essa pessoa tá me dizendo não? Então a mente vai te trazer uma resposta automática. Ela vai declarar guerra. Então, quando você se torna observador dessa mente, você fala, opa, não é isso que eu quero. Tá? Ok, escutei o que você tem pra dizer, então quer dizer que ninguém nunca pode falar não pra mim, tá bom?
mas não é isso que eu quero pra mim, tá? Ela é muito minha amiga, eu vou me acalmar, vou respirar, vou ler de novo a mensagem que ela me passou. Ok, então você tá escutando, observando e educando. Porque se você reage da forma como a mente te sugeriu, você tem um sentimento de que, poxa, por que ela me disse não? Então quer dizer que ela tá se vingando de alguma coisa que eu não sei. Ela tá incomodada com alguma... Ela te traz um sentimento, às vezes que é de raiva, que é indignação, de querer brigar, e ela te traz uma ação, que é outra resposta que não vai ser melhor, né? Não vai, vamos dizer assim, reconciliar as coisas. Ela vai ajudar a quebrar ainda mais os relacionamentos. Então, quando você pega essa frase da mente, você escuta, você observa, você educa, fala, calma lá, e você julga, fala, não vou responder desse jeito, não quero pensar esse tipo de coisa, não quero sentir raiva da minha amiga, muita calma nisso. Você aprende com tudo isso. Fala, calma, ela também pode estar num dia ruim. Eu tenho dias ruins que eu tenho vontade de falar não para as pessoas e não digo porque às vezes a minha dependência emocional não banca esse não. Mas se eu tivesse um pouco mais segura de mim, eu ia falar, me desculpe fulana, mas hoje não, né? Enfim, essa minha amiga, que bom que ela tá falando não para alguma coisa, vamos ver o que tá acontecendo com ela. Então você aprende. E você não vai se odiar porque você teve esse pensamento ruim sobre a sua amiga. Você vai se amar, porque você vai se escolher, porque você está trazendo o poder para dentro de você. Então esse é um processo de que vai te libertar desse problema de que o que os outros estão pensando, vai trazer o poder para dentro de você. Quando a gente olha aqui nesse daqui, então isso daqui vai crescer cada vez mais e vai trazer luz para esse inconsciente aqui, para aquilo que ninguém sabe, mas uma luz com serenidade, uma luz não declarando guerra, porque aqui é como se fosse 95 soldados contra 5, mais ou menos isso, 95 contra 5 aqui, né? E se você guerrear, você vai perder. Então você não guerreia. Você traz para a luz da consciência para que esse conteúdo aqui, tudo aquilo que está dentro de você, tenha espaço, seja escutado, você não se envolva com isso. Poxa, mas então se eu não sou minha mente, eu sou o quê? Eu sou consciência, eu sou ser de luz, eu sou filho de Deus, eu não sou a minha mente. Do mesmo jeito que eu não sou as minhas emoções. Então a minha mente, o meu espírito, os meus sentimentos, aquilo que eu projeto para o futuro, tudo isso são aspectos meus, mas eu, em essência, eu sou divino. E é como esse ser divino que eu escolho não entrar em guerra nem com a minha mente, nem com a minha amiga, nem com outra pessoa que faz algum desaforo para mim. Mas eu vou escutar o pensamento que vem, vou aprender com ele e vou me amar acima de tudo. Ok, eu estou em processo, né? Eu não gostaria de ter pensado dessa forma, mas enfim, quer dizer que eu ainda tenho ali coisas a crescer e a curar, principalmente, né? Então, gente, daí a gente não vai ter um ciclo repetitivo do jeito que a gente tem aqui. A gente tem uma espiral, porque a gente não tá no mesmo lugar. A gente não tá sempre no viés daquilo que, sabe, pensam da gente ou daquilo que não pensam da gente. Mas a gente tá numa espiral. E aqui, não dá muito pra ver ali, mas tá escrito o seguinte: você pode estar numa estrada à noite e você pode dirigir 100 km ou sei lá quantos quilômetros você precisa dirigir, vendo apenas os próximos 5 metros, que é onde até o farol alcança. Ok. Mas você só vai ver os próximos 5 metros se você estiver em movimento, se você estiver indo para frente. E você só vai chegar ao destino se você andar de 5 em 5 metros até chegar onde você precisa. Então, assim, o processo do autoconhecimento é esse. O processo do autoconhecimento é um processo crescente. A partir do momento que você se coloca em movimento, você sai de um lugar e vai para outro.
um pouquinho mais alto. Você não anda em círculos igual aquele ratinho da gaiola. Você anda em espiral. Você sempre dá um passo a mais, porque você se coloca como aprendiz da própria história. E quando você é aprendiz de si mesmo, então você se ama profundamente e você se empodera profundamente. E isso é muito importante. Quando você traz esse poder para dentro de você, então você não precisa ficar pensando, será que os outros vão pensar? Será que isso? E você também não é inconsequente, porque não é um processo de se identificar com o meu ego. Ah, porque eu tenho gênio forte, então todo mundo tem que me aguentar. Não, isso não é aprendizado. Isso é a gente se identificar com aquela criança mal educada, né? Que a nossa mente, até então, desordenada, sem orientação, se tornou. Então, quando a gente tem um norte, quando a gente tem um método para fazer as coisas e quando a gente se concentra em realmente ser uma pessoa melhor, então não tem porquê. Não tem porquê a gente ceder esse poder para outra pessoa. O poder é todo seu para se tornar uma pessoa melhor. É isso. É essa a nossa missão como ser divino. Parar com essas guerras, tanto internas como externas, ou qualquer motivo que seja, e se reconectar à nossa fonte, que é comum, que é verdadeira, que é profunda, que é ela que realmente importa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo.